Oi, gente, beleza? Tudo bem com vocês? Todos tranquilos? Espero que tudo esteja muito bem. Gente, voltamos aqui, agora no capítulo 5, transformações trigonométricas, e vamos começar com o cosseno da soma. Estamos na página 120, tá? Eu coloquei aqui, pessoal, o seguinte, ó, deixa eu explicar uma coisa. Essas fórmulas de transformações trigonométricas, elas, se eu for desenvolvê-las com vocês, desenvolvê-las que eu falo é justificar o surgimento de todas elas. Isso vai demandar um certo tempo. A nossa aula vai se alongar muito. Então eu vou dar uma geral, não vou fazer um detalhamento. Por quê? Porque envolve, inclusive eu já comentei com vocês, essa explicação ela envolve conceitos da geometria analítica, que inclusive está aqui. Deixa eu até passar aqui para cima, ó. Peraí. Inclusive eu já até coloco para vocês aqui, ó. Fórmula da adição e da subtração. Ele usa uma ideia da geometria analítica. Então, o que é a geometria analítica? A geometria analítica é uma geometria algébrica que nós usamos para demonstrar relações geométricas de uma forma mais algébrica. De forma geral, seria isso. Então, um dos itens abordados na geometria analítica é a distância entre dois pontos. Então, eu tenho aqui num plano cartesiano, ó, deixa eu só... Eu vou indicando aqui para poder agilizar. Eu tenho aqui no plano cartesiano os pontos A e B. Então, como que eu calculo a distância desses dois pontos? Então, eu tenho um XA, tenho um YA, tenho um XB e um YB. Eu vou usar a ideia do triângulo retângulo. Ou seja, eu pego aqui a base do cateto, que é XB menos XA, e o outro cateto, YB menos YA. E aplico um Pitágoras, que foi o que ele fez exatamente aqui. Dessa forma, temos a distância entre dois pontos, que será dado por raiz quadrada de XB menos XA ao quadrado, mais YB menos YA ao quadrado. De boa. Note que devemos ter sempre a distância maior que zero pelo fato de ser um valor, tem que ser um valor positivo por se tratar de uma distância entre dois pontos, que é um segmento de reta. Ponto. Para desenvolvermos o cosseno da soma entre dois arcos, aí que muda a coisa. Peraí que tá baixando aqui, o negócio tá andando. Aí é que muda, gente, porque eu vou usar essa ideia do cálculo da distância entre dois pontos, mas é uma demonstração um pouco longa, isso que aqui está mais simplificada, e então eu vou fazer uma abordagem geral para vocês entenderem de onde que saiu, porque ela tem um surgimento, não saiu do nada, né? Então, olha lá na circunferência, nós temos o seguinte: sejam P, Q e R as respectivas imagens dos números reais A mais B e menos B. A associado ao ponto P, A mais B, ponto Q, menos B, ponto R. São arcos da circunferência conforme nós já trabalhamos. Esse negócio tá andando mesmo. De contar. Vou tá andando de novo. Os arcos APQ, AP e Q, esse daqui, e RAP, possuem a mesma medida, que é A mais B. E, consequentemente, as cordas AQ e RP também têm medidas iguais. Desse modo, podemos afirmar que a distância entre AQ, a distância de A até Q, esse segmento, é igual à distância de P a R. Isto é, distância de A até Q é igual à distância de P até R. Observando a figura, podemos escrever as coordenadas dos pontos A, P, Q e R. Ou seja, A, 1, 0. P, cosseno A, seno A. Q, cosseno de A mais B, seno de A mais B. E R, cosseno menos B, seno de menos B. Aplicando a fórmula da distância entre dois pontos, aí ele pega na distância de A até Q, tá aqui, deu isso daqui.
que é 1. Distância de P até R, que deu 2 aqui embaixo, olha lá, vai chegar nisso daqui. Como elas são iguais, eu elevo essas duas distâncias ao quadrado e simplifico. Ou seja, igualando as duas distâncias elevadas ao quadrado, corto as raízes quadradas, é onde nós chegamos onde? Em cosseno de A mais B, que é o que nós chamamos de cosseno da soma entre dois arcos, é igual ao cosseno de A vezes cosseno de B menos seno de A vezes seno de B. E a partir disso, pessoal, eu chego nas outras relações, tá? Ele até coloca aqui, eu não tirei o print, não coloquei aqui o print da tela, mas aqui teríamos o cosseno conhecido como cosseno da soma entre dois arcos, cosseno de A mais B. Porque existe também o cosseno da diferença. Então, essa fórmula representa o cosseno da soma entre dois arcos. Só que existe o cosseno da diferença entre dois arcos. Gente, só um minuto. Só um sapato lá. Tá uma barulheira aqui hoje que eu vou te contar. Cosseno da diferença entre dois arcos. Pô, o cosseno da diferença é só eu fazer uma pequena transformação. É só eu pegar A e somar com menos B. Onde eu vou ter o cosseno da diferença. Ou seja, teríamos lá cosseno de A vezes cosseno de menos B menos seno de A vezes seno de menos B. Quer falar oi? Fala. Oi, gente, vou comer meu danoninho. Fez certinho suas coisas lá? Eu quero te dar um beijo. Ó, o papai tá gravando, tá? Então, cosseno de A mais menos B. Eu só troquei o B por menos B. Então, ficou mais menos B. Então, é só uma manipulação agora, tá, gente? Ou seja, teríamos aqui o cosseno de A menos B. O cosseno de menos B é igual ao cosseno B. Lembra disso? Cosseno de menos B. Ó, menos B tá aqui embaixo, né? Cosseno de menos B é igual ao cosseno B. Então, teríamos cosseno A vezes cosseno B menos seno de A. O seno de menos B, pessoal, seno de menos B é igual a menos o seno de B. Ou seja, menos seno de B. Que vai dar, na verdade, vai virar mais aqui. Seno B. Na verdade, gente, o que eu preciso tá aqui, ó. É isso aqui, ó. Diferença e o cosseno da soma. Pronto. São as duas fórmulas. Vou ver se eu vou te contar. Tá difícil aqui, vai acabar pulando o celular. Beleza, gente? Então, é isso aí. Isso quando eu falo do cosseno. Cosseno da soma e cosseno da diferença. Já para chegar no seno, a ideia é basicamente a mesma. Deixa eu copiar aqui o negócio. Pronto, aqui eu tenho um cosseno. E para chegarmos no seno, eu vou só indicar como que seria o procedimento. Lembre-se que lembrando que o seno de x
é igual ao cosseno de 90, que é π sobre 2 menos x. Tá certo? Para qualquer valor de x. Ou seja, o seno de A mais B nada mais é do que o cosseno de π sobre 2 menos A mais B. Só que essas manipulações, gente, elas não são tão simples assim, então acho que pode confundir um pouco, tá? Ou seja, teríamos o mesmo aqui do que o cosseno. Aí eu faço uma associação, ó, de π sobre 2 menos A, vou colocar outro parênteses aqui, menos B. Aí eu vou desenvolver esse cosseno, que é o mesmo que seno de A mais B. Ou seja, seno de A mais B, desenvolvo o cosseno da diferença entre esses dois arcos. Vai ficar cosseno de π sobre 2 menos A vezes cosseno de B mais seno de π sobre 2 menos A vezes seno de B. Estou aplicando nada mais do que essa fórmula aqui, que é o cosseno da diferença. Ó. Cosseno da diferença entre esse arco e esse aqui. Entre π sobre 2 menos A e B. Tá? Só que o cosseno de π sobre 2 menos A, isso daqui, gente, é igual, seno de A mais B, é igual. Isso daqui eu substituo, ó, cosseno de 90 menos A. 90 menos A é o mesmo que seno de A. Seno A vezes cosseno B. E o mesmo aqui. Seno de 90 menos A é o mesmo que cosseno de A vezes seno B. Então, eu só dou uma ajeitadinha aqui, ó. Portanto, o seno de A mais B é igual a seno A vezes o cosseno de B, mas eu gosto de inverter, tá? Seno B vezes cosseno de A. Pronto. É o que eu queria. Esse é o desenvolvimento do seno de A mais B. No de A menos B, no seno da diferença, então aqui eu tenho o seno da... Depois eu vou organizar para vocês, colocar tudo certinho. Então, esse é o seno da soma de dois arcos. Seno da soma. Aqui eu tenho o cosseno da diferença. Pessoal, se fosse em aula, eu teria feito lá desde o começo, com o tempo, tá? Se eu tivesse também tempo. Geralmente eu não faço por causa da geometria analítica, que demanda ali um outro ponto, que é o que nós vamos trabalhar no ano que vem ainda, se tudo correr bem. Opa. E aqui é o cosseno da soma, tá? Então, temos lá o cosseno da soma, da diferença, seno da soma. Para chegarmos no seno da diferença, pessoal, o procedimento é o mesmo. Então, o que eu faço? Ó? Eu vou somar o seno de A mais, coloco menos B. Ou seja, temos o seno de A menos B. Que aí fica seno de A cosseno de menos B mais seno de menos B cosseno de A. Ou seja, o seno de A menos B é igual a seno A. O cosseno de menos B é igual ao cosseno de B. Então, seno A cosseno B. Seno de menos B, gente, é menos seno de B.
vezes o cosseno de A. Gente, olha lá, mesmo esquema, só muda sinalzinho, tá? Pronto, tá desenvolvido. Esse é o seno da diferença. Se vocês observarem, ó, seno A, cosseno B, mais seno B, cosseno A. Então ele só troca, né? Seno A, aqui é seno B. Cosseno B, cosseno A. Aqui, mesma coisa, seno A, cosseno B, menos seno B, cosseno A. Só toma cuidado, gente, pelo seguinte, ó. O cosseno da soma de dois arcos fica cosseno A, cosseno B, menos seno A, seno B. Cosseno da diferença é a mesma coisa, só que ó, é menos aqui, aqui é mais, é invertido o sinal. É consequência lá daquela primeira demonstração, tá? Então eu dei uma visão de onde que surge isso, eu não fiz o passo a passo, mas pelo menos para vocês saberem. Ah, ela sai daqui, né? Isso, ela sai daqui. Beleza? O seno da soma, ó, seno A, cosseno B. Aqui é cosseno, cosseno, seno, seno. Aqui é seno A, cosseno B, mais seno B, cosseno A. Então ele troca. O seno da soma aqui permanece mais, cuidado para não confundir, porque lá no cosseno é invertido. Seno da diferença, seno A, cosseno B, menos seno B, cosseno A. Beleza? Bem simples. Então, mais uma vez para reforçar. As primeiras transformações. Trigonométricas. Então, nós temos seno de A mais B, seno A, cosseno B, mais seno B, cosseno A. Seno de A menos B é só trocar o sinal, olha. Seno de A, cosseno B, menos seno B, cosseno A. Cosseno de A mais B, cosseno A, cosseno B, menos seno A, seno B. Cosseno de A menos B, cosseno A, cosseno B, mais seno de A vezes seno de B. Beleza? Bom, mas e a tangente? A tangente, pessoal, mesmo esquema. Para chegarmos na tangente da soma, tá? Nós vamos ter tangente de A mais B. A tangente não é o mesmo que seno sobre cosseno. PQP, viu esse negócio? A tangente não é o mesmo que seno mais sobre cosseno. Então eu uso isso. Seno de A mais B sobre cosseno de A mais B. Desenvolva as duas fórmulas. Vai ficar seno de A, deixa eu aumentar um pouquinho. Seno de A vezes cosseno B, mais seno B vezes cosseno A. Sobre cosseno de A, cosseno de B, menos seno de A, seno de B. Tá? Só que aí a gente vai manipular. Nós vamos ter que dividir os dois membros, o numerador e o denominador, eu vou ter que dividir por cosseno de A vezes cosseno de B. Vocês vão entender por quê. Ó. Cosseno A vezes cosseno B. É manipulação, tá, gente? Assim vai ficar seno A, deixa eu colocar aqui, peraí. Tangente de A mais B
é igual Deus do céu, viu? Sabe quando que você tá querendo fazer um negócio e não sai? Então vai ficar assim, ó. Seno de A vezes cosseno de B mais seno B vezes cosseno A dividido por cosseno A vezes cosseno B sobre cosseno de A vezes cosseno B menos seno A, seno B, dividido, vou ter que quebrar de novo, cosseno de A vezes cosseno B. Porque aí, se eu dividir o numerador e o denominador, gente, a fração continua a mesma e não tem alteração. Bom, aí eu vou separar as duas frações, ó. Os dois termos em duas frações. Aí vai ficar seno de A cosseno B sobre cosseno A cosseno B mais seno B cosseno A sobre cosseno A cosseno B dividido, mesma coisa, cosseno A cosseno B sobre cosseno A cosseno B menos, aliás, seno de A seno de B dividido por cosseno de A cosseno de B. Isso é demonstração. Aí vamos lá, eu vou simplificar o cosseno B aqui. Ficou seno sobre cosseno, que é tangente de A. Mais, corta, seno B sobre cosseno B, tangente de B. Sobre cosseno A corta, cosseno B corta, 1, menos seno A sobre cosseno A dá tangente de A vezes a tangente de B. Portanto, a tangente de A mais B é a tangente A mais tangente B sobre 1 menos tangente de A vezes tangente de B. Na tangente da diferença, teríamos o seguinte: tangente de A menos B é igual a tangente de A menos a tangente de B, só é jogo de sinal, sobre 1 mais tangente A vezes tangente B. Então, tangente da diferença está aqui. Tangente da soma está aqui. Divirtam-se. Beleza? Então, temos aí, gente, agora, daqui pra frente é só manipulação também, porque é tudo consequência disso, tá? Ô, saco! Nossa, hein? Beleza, gente? Então, vamos lá. Peguei duas questões aqui para discutirmos. Um exercício, tá? Na página 123. Primeiro, para que serve essa jossa? Para que serve essa fórmula? Né? Antes de chegarmos no exemplo, pessoal, tem alguns arcos que podem ser obtidos, por exemplo, 15 graus. 15 graus é igual a 45 menos 30. Então, você pode usar dois arcos notáveis, 45 e 30, para descobrir um arco que não é notável. Por exemplo, 15 graus. Portanto, teríamos o seguinte:
É possível determinar o seno, o cosseno e a tangente de 15 graus. Por exemplo, o seno. O que seria o seno de 15? O seno de 15, eu associo o seno de 45 menos 30. O 45, pessoal, seria o nosso A. O 30 seria o nosso B. Então, é o mesmo que eu aplicar a fórmula da diferença, o seno da diferença entre dois arcos. Ou seja, eu teria o seno 45 vezes o cosseno 30 menos seno 30 vezes o cosseno 45. E aí eu substituo os valores correspondentes de seno e cosseno. Seno 45 é a raiz de 2 sobre 2. Cosseno 30, raiz de 3 sobre 2. Menos meio vezes raiz de 2 sobre 2. Só substituir. Isso vai dar a raiz de 6 menos raiz de 2 sobre 4. Portanto, o valor exato do seno de 15 graus nada mais é do que raiz de 6 menos raiz de 2 dividido por 4. É para isso que serve. Claro, existem outras transformações, mas essa é uma possibilidade de aplicação. Tem hora que vai ser mais algébrico, tem hora que não. Tá? Ah, olha que legal isso. Lembra que nós falávamos ali que o cosseno de π sobre 2 menos x não é igual ao seno de x? Eu até comentei numa aula com vocês. Eu falei, olha, gente, eu vou conseguir demonstrar isso um pouquinho mais adiante. Tá? Ou x menos π sobre 2, tanto faz. Ó, porque o seno de x, o seno de x e o cosseno de um complemento de x é a mesma coisa, devido ao triângulo retângulo. Tá? Mas que coisa. Então, o que acontece? Se eu desenvolver o cosseno de π sobre 2 menos x, olha lá, cosseno da diferença entre dois arcos. Então, eu vou ter cosseno π sobre 2 vezes cosseno de x mais seno de π sobre 2 vezes seno de x. O cosseno de 90 vale 0. 0 vezes cosseno vai dar 0. O seno de 90 vale 1. Então, percebam que isso daqui vai dar seno de x. Então, aplicando o cosseno da diferença entre dois arcos, que no caso 90 menos x, aplicando a fórmula do cosseno da diferença, eu mostro que o cosseno de 90 menos x é igual ao seno de x. Tá certo? Então, para não prolongar muito, gente, ó, eu vou pegar o exercício número 9, onde nós temos um triângulo. Esse exercício, ele está na página 123, não quero prolongar muito. Então, aqui eu tenho o A, B, D, C, beta e alfa. AB, 3, CD, 5, BD, 2. Tá. Calcule o valor da tangente de alfa, é o que nós queremos, a tangente de alfa. O que eu tenho aqui é, no triângulo, deixa eu colocar aqui embaixo, no triângulo ABD, eu tenho tangente de beta, que vale 2 cateto oposto sobre o adjacente 2/3. E no triângulo ABC, eu tenho a tangente de alfa mais beta, que é 7 sobre 3. Só que pelas transformações,
O que é a tangente de alfa mais beta? Está lá em cima, acabamos de ver. É a tangente de alfa mais a tangente de beta sobre 1 menos tangente alfa vezes tangente beta. A tangente de alfa mais beta vale 7/3, está aqui. A tangente alfa, eu não sei, mas a de beta, então fica a tangente alfa, fica ela mesma, mais a tangente de beta, 2/3. Dividido por 1 menos tangente de alfa vezes 2/3. Vai dar uma equação. Eu vou tentar separar um pouquinho mais, tá, gente? Para não ficar confuso. No segundo membro, eu vou ter que calcular MMC. Então, vai ficar assim, ó. 7/3 é igual. O MMC é 3. 3 dividido por 1, 3 vezes tangente. 3 tangente alfa. Mais 2. E aqui vai ficar a mesma coisa. 3 menos 2 tangente de alfa, também sobre 3. Como eu calculei o MMC, então eu simplifico a fração. Aí vai ficar 7/3 igual a 3 tangente alfa mais 2. Só que toma cuidado que é 3 tangente de alfa mais 2. Não é alfa mais 2, hein? Tangente de alfa sobre 3 menos 2 tangente alfa. Multiplico em cruz, aí fica. Aí vai ficar 7 vezes 3 menos 2 tangente alfa igual a 3 vezes, vou colocar invertido, ó, 2 mais 3 tangente alfa, fica mais fácil. 21 menos 14 tangente alfa é igual a 6 mais 9 tangente alfa. 21 tira 6, vai dar 15. 14 mais 9, 23 tangente alfa. Ou seja, tangente de alfa é 15 sobre 23. Beleza? É isso aí. Pessoal, vou deixar um exemplo, depois eu faço mais alguns exercícios com vocês, tá? Sugestão, tentem fazer ali, página 123, que é o tipo de, como tarefa, como treino, tá? Não vou pedir para vocês entregarem nada por enquanto, devo colocar alguma coisa de transformação para vocês lá no EDX. Beleza, gente? Manda ver aí, que eu vou mandar ver aqui. Beijão a todos vocês, até!